galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daisy e hoje eu estou muito feliz de estar iniciando com vocês o nosso quarto bimestre e o nosso último bimestre desse sofrido ano de 2020. Eu sei que não foi fácil para você, também não foi fácil para mim, mas eu estou muito feliz em saber que você está aí, do outro ladinho desta tela, aprendendo física junto comigo, apesar de nós não estarmos fisicamente um do ladinho do outro. Galerinha, neste bimestre nós vamos trabalhar o conteúdo de energia. Eu já destaquei todos os tópicos deste conteúdo que nós abordaremos e também já deixei destacado quais são as páginas do livro de vocês que eu gostaria que vocês lessem para que junto com essa videoaula vocês estudem para responder as questões que contém esta primeira atividade deste bimestre, que será o nosso primeiro questionário. A segunda atividade de física também abordará o conteúdo de energia. Só que agora, para responder essas questões desse segundo questionário, vocês devem seguir um roteiro que contém os passo a passos para a execução de uma atividade experimental nesse simulador virtual PhET. Executem passo a passo, façam o que está proposto e depois de vocês entenderem o que está acontecendo no simulador, vocês então retornem e respondam esse segundo questionário para mim. Galerinha, não vá responder o questionário sem antes ter executado a atividade no simulador, porque as questões deste questionário estão baseadas nas respostas que vocês encontrarão nesse simulador virtual, tá bom? Bom, para nós iniciarmos o nosso conteúdo de energia, eu preciso primeiramente definir com vocês o conceito de trabalho. Bom, provavelmente você vai virar para mim e falar assim, Daisy, não precisa, trabalho, basta você abrir o meu AVA, você vai ver lá o tanto de trabalho que eu tenho para fazer. Meu amor, eu sei que isso custa energia, custa dedicação, não me resta dúvida disso, mas o conceito de trabalho que eu vou definir aqui para vocês é do ponto de vista físico e ele não está relacionado a pessoas, e sim a forças. E você já vai entender por quê, tá bom? Mas não fique triste, eu tenho certeza que isso dá muito trabalho, tá bom? Veja o seguinte, quando eu quero movimentar um corpo, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar uma força, isso mesmo. Então, veja o seguinte, eu tenho aqui um rapaz, tá? Ele está movimentando um carrinho de supermercado e para fazer isso, ele aplica uma força e nós observamos que essa força produz um movimento. Da mesma forma, essa jovem movimenta essa mala mediante a aplicação de uma força. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte, que o conceito de trabalho está associado a forças e não a corpos. Então, eu falo nessa situação o trabalho da força F aplicada sobre o carrinho e nunca o trabalho do carrinho ou o trabalho do rapaz. Conseguiu entender? Eu não associo a pessoas, a corpos, eu associo a forças, tá bom? E a outro ponto muito importante é o seguinte, que para haver realização de trabalho do ponto de vista físico, eu preciso que se cumpra duas condições. Primeiro, que exista uma força aplicada e que essa força produza movimento. Então, veja nessa primeira situação. Eu tenho força? Tenho. Eu tenho movimento? Tenho. Nessa segunda, eu tenho força? Tenho. Eu tenho movimento? Tenho. Então, em ambas situações descritas por essas imagens, confirmam que as forças aplicadas realizaram o trabalho. Agora, veja o seguinte, considere aqui que eu tenha um rapaz e ele está segurando um halter. Veja que ele está mantendo firme em uma posição esse halter. Qual é a força que está sendo aplicada sobre o halter tentando movimentá-lo? A força-peso, né? Talvez você pense a força que o rapaz está aplicando, beleza, mas essa força que o rapaz está aplicando está para cima, a força-peso está para baixo, mas essas duas forças estão se anulando, portanto, o halter está em equilíbrio. Então, veja o seguinte, eu posso dizer que a força-peso ou a força que o rapaz está aplicando está realizando o trabalho?
Bom, se você olhar para as duas condições que eu descrevi para vocês, vocês vão entender que tem força aplicada, mas não tem movimento. Então, nem a força-peso, nem a força que o rapaz está aplicando está realizando trabalho do ponto de vista físico. Entendeu a ideia? Então, veja o seguinte, eu posso olhar aqui algumas situações e tentar verificar se esses dois requisitos estão sendo cumpridos. Então, no primeiro, eu tenho aqui uma jovem que está segurando uma pilha de livros. Tenho força aplicada? Tenho. Mas essa força está produzindo movimento? Não. Então, nessa primeira condição, eu digo que esta força que a jovem está aplicando sobre os livros não está realizando o trabalho. Agora, olha essa segunda imagem. Eu tenho um senhor e ele está retirando da caixa os produtos e colocando na prateleira. Então, veja que ele está deslocando o conteúdo do chão até na prateleira. Ele está aplicando uma força? Sim, essa força que ele está aplicando está produzindo movimento no objeto? Sim, portanto, eu digo que essa força que ele está aplicando está realizando o trabalho do ponto de vista físico. Já esse rapazinho aqui, ele não está realizando o trabalho. Por quê? Porque ele está aplicando uma força, mas essa força não está produzindo nenhum tipo de movimento, ou seja, nenhum tijolinho está se movimentando. Conseguiu entender a ideia? Então, do ponto de vista físico, as duas situações têm que ser cumpridas. Eu tenho que ter força e eu tenho que ter movimento, certo? Ok. Então, agora veja o seguinte, como que eu vou quantificar esse trabalho realizado? Tem como? Porque só definir se realiza ou não o trabalho não faz muito sentido. Então, para isso, eu vou considerar um corpo qualquer de massa M numa determinada posição. Sobre ele vai atuar uma força de 3 newtons. Quando isso acontecer, o meu bloquinho vai se deslocar. Portanto, houve movimento. Eu posso dizer que houve trabalho da força F? Sim, por quê? Porque essa força deslocou o meu bloquinho a um percurso de 12 metros. Então, eu consigo definir trabalho como sendo o produto da força vezes deslocamento, que no Sistema Internacional de Unidades, distância ou deslocamento é dada em metros. A força é dada em newtons. Então, newtons vezes metros é o que nós chamamos de joules. Então, veja que a unidade de trabalho será dada em joules, representada pelo J maiúsculo. Veja o seguinte, trabalho para mim normalmente é representado pela letra W, que vem do inglês, tá bom? Mas alguns livros também representam pela letra grega tal. Fica a critério de vocês. Tem como eu quantificar o trabalho realizado por essa força? Tem. Basta eu fazer o seguinte, ó. Basta eu fazer que o trabalho vai ser dado pela força aplicada, que é 3 newtons, deslocada por um percurso de 12 metros. Esses 36 joules diz para mim que eu preciso dessa quantidade de energia para movimentar este bloco por 12 metros. De uma certa forma, quando eu calculo o trabalho de uma força, eu estou calculando a quantidade de energia que eu preciso fornecer a esse objeto para movimentá-lo. Portanto, como que eu consigo transferir energia a um objeto? Eu consigo transferir energia a um objeto mediante a aplicação de uma força. Essa é a ideia, galerinha. Por isso que a unidade de energia é a mesma unidade de trabalho. Agora veja o seguinte, se eu tiver esse mesmo bloquinho sobre uma superfície, só que agora essa superfície não está lisa, tá? Ela está áspera. E com isso eu vou ter um pouquinho aqui de dificuldade ao empurrar, que nós associamos ao atrito, né? Que é a dificuldade de você deslocar um objeto sobre uma superfície. Devido a essa rugosidade da superfície, você vai encontrar uma força chamada força de atrito, que ela sempre incomoda os físicos, ela sempre vai atuar no sentido contrário do movimento. Como essa força ela é menor do que a força que está
direcionando o movimento para a direita, né, da nossa tela, veja que o bloquinho ele vai se movimentar, só que agora ele vai andar por uma distância menor, certo? Então, veja o seguinte, para essa força F que atuou no sentido do movimento, do sentido do deslocamento, eu digo que ela realizou um trabalho positivo, que também é chamado de trabalho motor, porque a força está na mesma direção do deslocamento do corpo. Certo? Eu não desloquei para a direita, a força também não está aplicada para a direita, então eu digo que o trabalho é positivo. Da mesma forma que, como essa força F de atrito está no sentido contrário do deslocamento do corpo, veja que o objeto se deslocou para a direita e a força de atrito está aplicada para a esquerda, mas ela atuou durante todo o movimento. Então, por isso ela é chamada de trabalho de uma força resistente ou trabalho negativo. Então, quando vocês encontrarem um negativo no trabalho, é porque esta força atuou no sentido oposto ao deslocamento do corpo. Então, se eu lembrar lá que a definição de trabalho é força vezes deslocamento, eu consigo calcular que o trabalho da força F, ele será positivo, 3 vezes 8, né? Daria 24 joules. E o trabalho da força de atrito por atuar no sentido oposto ao deslocamento do bloco, ele será negativo. Então, a força é 1 vezes o deslocamento, que é 8. Isso vai me dar menos 8 joules. Deise, mas para que você está calculando isso? Eu estou calculando isso para mostrar para você o seguinte, que se eu aplico 24 joules de energia nesse corpo, somente 16 está sendo utilizado para movimento. Esses 8 joules aqui, ele está sendo utilizado para outras formas de energia não útil. Por exemplo, o aquecimento do bloco ao deslizar sobre a superfície, ou até mesmo a energia sonora, o fato de eu escutar o ruído do bloco se deslizando sobre a superfície, essa energia sonora, ela está vindo do desconto que está havendo nessa energia total que eu estou fornecendo ao bloco no início do movimento. Conseguiram entender? Pessoal, então veja o seguinte, eu gostaria de comentar com vocês aqui só um detalhe, não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu vou deixar aqui até uma referência para vocês, tá? Que é esse segundo livro. Eu vou deixar o link também no AVA, caso vocês tenham curiosidade para entrar em maiores detalhes nesse assunto. O trabalho eu defini para vocês como sendo uma força que está produzindo movimento, certo? Só que você concorda comigo que dependendo do ângulo de aplicação desta força, mesmo que ela tenha o mesmo valor, a mesma intensidade, eu vou produzir efeitos diferentes dependendo do ângulo de aplicação? Perfeito. Isso me diz que essa expressão de trabalho também tem uma dependência angular, ou seja, o ângulo que é formado entre a força que eu aplico e o deslocamento desse corpo. Por isso aparece na expressão essa dependência com a função trigonométrica cosseno do ângulo. Para maiores detalhes, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha na página 184 deste livro, desse segundo livro de física. Agora eu vou discutir com vocês o trabalho realizado pela força-peso em duas situações diferentes. Veja que aqui eu tenho um bloco suspenso a uma mesma altura, né, nas posições definidas em 1 e em 2. Veja que na situação 1, esse bloquinho vai deslizar sobre a superfície até chegar embaixo. E na situação 2, ele simplesmente vai cair em queda livre. Aí eu te pergunto, essa força-peso realizou trabalho? Bom, do ponto de vista físico, se essa força-peso produziu movimento, ela realizou trabalho, certo? Certo. Só que aí tem muitos alunos que não conseguem calcular o trabalho realizado nessa situação 1. Até que na situação 2 é fácil, porque eu tenho aqui uma determinada altura e eu tenho uma força-peso. Então, se eu lembrar lá da equação,
de trabalho, basta eu pegar que trabalho é força vezes deslocamento e no lugar da força eu coloco peso. No lugar do deslocamento, eu coloco a altura com que esse bloco percorreu aqui na posição 2, certo? Certo. Só que aí tem um detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção. Esse deslocamento aqui, definido na equação de trabalho, ele é o mesmo deslocamento que a gente discutiu lá no início do ano, aonde eu frisei com vocês de que o deslocamento só depende do quê? Da posição inicial e da posição final. Se você olhar com bastante carinho para essa figura, você consegue identificar que as posições iniciais e finais desses dois blocos é a mesma porque eles percorreram a mesma altura h? Você consegue entender isso? Porque veja o seguinte, não importa qual é a trajetória que o corpo fez, o que importa é de onde ele saiu para onde ele foi. Neste caso, eu digo que o trabalho realizado na condição 1 é igual ao trabalho realizado na condição 2. Veja que não importa se esse bloquinho vai descer por uma rampa, se esse bloquinho vai descer em queda livre ou se ele vai fazer um zigue-zague para chegar aqui embaixo. O que importa é que a posição inicial e final é a mesma, portanto, o trabalho será o mesmo. Conseguiram entender? Agora veja o seguinte, eu preciso definir para vocês que quando o trabalho independe da trajetória, é porque está ocorrendo em forças conservativas. Deise, o que é isso? Você lembra lá do atrito que eu falei para vocês que ele é o calo do pé de qualquer físico? Veja o seguinte, a força de atrito, ela é a única força que é dissipativa. Isso quer dizer que quanto mais o corpo desliza sobre uma superfície, mais ele aquece, mais ele produz som, portanto, menos energia é utilizada para movimento. Então, no caso da força de atrito, ele depende sim de quanto ele vai deslocar. Portanto, a trajetória será importante. Agora, nos outros tipos de força, a trajetória não é importante e, portanto, eu posso olhar somente para as posições iniciais e finais. Conseguiu entender? Ótimo. Agora, veja o seguinte, vamos testar aqui nessas duas situações. Eu tenho aqui uma pessoa que pode se deslocar do chão do prédio até ao terraço. Veja que ele tem duas opções. Ele pode ir subindo pela escada ou ele pode ir pelo elevador. Meu amor, eu não vou discutir aqui o que é mais conveniente, tá? Eu vou olhar somente para a força-peso que atua na pessoa. Veja que o peso, a força-peso, ela independe, certo? De qual situação você escolhe? Perfeito. E outra coisa que você precisa entender é o seguinte, que ponto inicial e ponto final é o mesmo. Portanto, o trabalho realizado pela força-peso será o mesmo nessa situação ou na situação indo pelo elevador. Da mesma forma, é típico as questões que caem em processos seletivos, onde eles têm 3 esferas e estão caindo da mesma altura em 3 trajetórias diferentes. E aí eles perguntam, o trabalho realizado pela força-peso na situação A, B e C é diferente? O que você vai me dizer? Não é diferente, é tudo igual. Por que é tudo igual? Porque a força-peso é uma força conservativa e, portanto, o trabalho realizado por ela independe da trajetória. Bom, se você entendeu isso, você pode ficar feliz que a partir de agora você não vai sofrer todas as vezes que tiver trajetórias loucas das partículas, porque você saberá que só depende da posição inicial e final. Lembrem-se, isso é para forças conservativas. Somente para o atrito isso não é válido. Fechou a ideia? Já fez a dancinha aí da felicidade? Ótimo! Então é isso, pessoal. Aguardo vocês na nossa próxima aula.